Questão 12. Conjugação de verbos. Suspense. Primeiro, nós vamos relembrar que o verbo é uma palavra que quer dizer o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos, eles variam de pessoa, ou seja, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Por que estão juntos sempre o ele ou ela e eles ou elas? Porque a conjugação é a mesma para ele ou ela e a conjugação é a mesma para eles ou elas, só muda o masculino ou o feminino, tá? Número, singular ou plural, a gente já aprendeu. Tempo, passado ou pretérito, presente ou futuro, já aprendemos também. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, isso é para o futuro, não aprendemos ainda e não vamos aprender agora. Voz, ativa, passiva e reflexiva, também ainda não aprendemos. Nós vamos entendendo isso aos poucos, em várias aulas, ao longo do ensino fundamental, também no ensino médio, no ensino superior, talvez, tá? Verbos é algo que muito importante, que nos acompanha a vida toda da língua portuguesa. É o verbo que nos ajuda a falar corretamente. Agora sim, música de suspense. Conjugação verbal. Gente, é brincadeira essa música de suspense, tá? Eu adoro conjugar verbos, eu sou apaixonada por verbos. E eu espero que vocês também sejam, certo? Vamos estudar juntos? Vamos começar por partes, tá? Não se preocupem, não se assustem, a gente vai estudar, se precisar a gente volta um pouco, estuda, se tiver dúvida vocês me escrevam e a gente vai aos poucos construindo conhecimento. Conjugação verbal é o quê? É o unir, é o juntar, certo? É a flexão, é o flexibilizar o verbo. Por exemplo, caminhar é o verbo no infinitivo, como a gente viu nas atividades anteriores. Caminhando é uma flexibilização. Eu caminho, caminho é outra flexibilização. Eu modifico esse verbo, eu altero ele um pouco, tá? Então, conjugação verbal é unir, juntar, é a flexão, ou seja, flexibilidade, a adaptação de um verbo em todos os seus modos, os seus tempos, as pessoas, os números e as vozes. Existem 3 conjugações principais. A primeira conjugação é dos verbos terminados em ar. A segunda conjugação é dos verbos terminados em er. E a terceira conjugação é dos verbos terminados em ir. Vamos lá. Verbo estudar termina em quê? Ar. Então é da primeira conjugação. Verbos terminados em ar. Vamos ver o exemplo da conjugação do verbo. Então, aqui eu tenho uma coluna para o passado ou pretérito, o que já passou, o que já foi. Aqui eu tenho uma coluna para o presente, o que está acontecendo no momento, no agora. E aqui uma coluna para eu conjugar os verbos no futuro, que ainda não aconteceu, o que deverá acontecer. Os verbos, a gente precisa entender como é que se dá o processo da conjugação, mas também a gente precisa praticar e conjugar para aprender, tá? Quanto mais a gente fizer isso, mais corretamente a gente vai falar. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu estudei, tu estudaste, ele ou ela estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles ou elas estudaram. Isso é o que? No passado. Tá? Então, o que eu falei na atividade anterior para vocês distinguirem o tempo? É isso aqui, ó. É fazer essa conjugação. Aí fica mais fácil de visualizar o tempo. Aqui a coluna do passado, aqui a coluna do presente e aqui a coluna do futuro. A conjugação do presente. Eu estudo, tu estudas,
Ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. No futuro, eu estudarei, tu estudarás, ele ou ela estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles ou elas estudarão. Atenção, aqui fica mais fácil de perceber aquilo que eu tinha falado para vocês nas aulas anteriores, que no passado, quando terminam em an aqui, pronome eles ou elas, termina em am, é passado, tá? Pronome eles ou elas, termina em a, ó, tio, é o quê? Futuro. Então, conjugando, a gente consegue visualizar mais fácil.